Para iniciar o nosso projeto, vamos criar uma tela em branco com 2500 por 2500 pixels. Na tela de fundo, gosto de adicionar textura de papel. Cria um efeito orgânico, um efeito mais natural, como se estivesse desenhando diretamente no papel. Para fazer o nosso esboço, vou utilizar o lápis 6B. Comecei com um círculo maior e, ao manter pressionado, ele cria um traço mais definido. Acho interessante essa função. Vou definir a opacidade da camada a 20%. Esqueci de criar uma nova camada. E numa nova camada eu vou definindo os traços, vou dando vida ao nosso personagem. Pode ser com o mesmo lápis mesmo, é só para definir os traços do personagem, criar o nosso personagem de fato, né? E lembrando que não precisa ser perfeito, porque a pintura eu pretendo fazer sem definir muito o contorno. Usando a ferramenta de borracha eu posso ir ajustando e apagando os traços que eu não quero. Eu achei que meu personagem está um pouco grande, então ocultei a camada de baixo, que eu já não vou precisar mais dela, reduzi um pouco e diminuí a opacidade para 30%. E agora vamos começar a pintar. Vou utilizar o pincel de pintura Paint Stroke. E uma coisa que eu esqueci, que acho importante dizer, é que eu estou utilizando o aplicativo Infinity Painter, mas acredito que dê para encontrar os pincéis parecidos em outras aplicações e outros aplicativos. Eu optei por utilizar a paleta de cor padrão, que já vem pré-definida, mas na frente eu vou fazer algumas alterações em tonalidades, então vamos em frente. Eu vou acelerar um pouquinho o processo, porque o vídeo vai ficar um pouquinho longo, então vamos lá.
É importante, nunca esqueçam de criar sempre uma nova camada, para novas cores, novos traços. Depois, se for preciso, juntamos as camadas. Para quem é mais organizado, normalmente eu costumo fazer novas camadas, mas quando há muitas camadas, eu costumo me perder. Ou eu organizo em pastas ou uno as camadas quando não tem mais alterações a serem feitas. Eu optei por marcar o contorno do nosso personagem, mas não vou dar muito destaque. Eu até escolhi uma cor parecida com a pintura, porque lá na frente não vou dar destaque ao contorno. Eu quero fazer sombra e luz. Mas assim, é bom para definir os traços, até porque eu quero ocultar a camada de baixo, onde contém os traços mais menos definidos do nosso personagem.
E numa nova camada, aqui eu estou definindo a direção da nossa luz para nos guiar, mais ou menos com a luz e sombra. E agora com o pincel de pintura Dry Ink, com uma cor mais escura, vamos bloquear a camada e criar a nossa sombra do lado oposto à nossa luz. E eu tava testando na hora também, tava experimentando pincéis, então é como eu disse, não necessariamente precisa ser esse pincel. Voltando para o pincel Paint Stroke para definir melhor a nossa luz. E agora com uma cor mais clara, definir onde ficará a nossa luz. Agora com o lápis HB, vou fazer texturas no nosso personagem, imitando pelos. Inicialmente eu tinha em mente que queria fazer um personagem com textura, mas não sabia ainda o que seria.
como eu utilizei o marrom na cor da sombra para fazer a textura, na sombra eu utilizei um marrom ainda um pouco mais escuro, porque não ia aparecer, né? E assim define melhor a parte onde é mais escura, onde a sombra. E para um pelo mais claro, é óbvio, vou utilizar uma cor mais clara ou mais próxima da cor de fundo. Para definir a sombra e luz da nossa flor, utilizei o pincel de pintura Dry Ink. Eu utilizei muito esse pincel porque, como eu disse, ele cria aquele efeito de degradê se você pega uma cor diferente e continua ali insistindo com a pintura, né? Ele meio que se mistura com o fundo. É um pincel interessante para criar sombra e luz, porque dá para trabalhar com o degradê, né? Para fazer a nossa flor eu utilizei um rosa mais claro, fiz um sombreado com um rosa um pouco mais escuro
E utilizei o vermelho para definir melhor a parte mais escura da nossa flor. Então utilizei um lápis HB com a mesma cor vermelha para definir melhor a marcação, o contorno, vamos pôr assim, para definir onde se termina e inicia outra pétala, né? Então eu acho, mesmo não querendo usar contorno, é sempre importante usar ali uma marcação para guiar. Agora eu vou utilizar a cor branca para definir a luz na nossa flor. Também com a cor branca, decidi definir melhor a luz no nosso personagem. E com o lápis HB fiz também os pelos na cor branca para definir ali o lado onde bate a luz, né?
o efeito que cria no pelo vai criar mais realismo. E com o mesmo pincel que já utilizamos antes, o Dry Ink, aquele que dá o efeito molhado, utilizei um verde mais escuro para fazer também a parte do sombreado do caule da nossa flor. E num tom de verde mais claro para definir a parte da luz. Agora com o lápis HB, utilizei uma cor não totalmente preta, mas ali um grafite bem escuro, para definir a parte mais escura no personagem, onde há mais sombra.
Agora com um pincel pulverizador flex, aqui a ideia era utilizar esse pincel para fazer uma textura no miolo da nossa flor. E com o lápis HB, ainda no tom amarelo, definir melhor a textura do miolo da nossa flor. Bem, com o nosso personagem devidamente pintado, com sombra e luz definidos, vou ocultar a camada do guia da nossa luz, né, da direção da nossa luz. E a ideia aqui era fazer as gotículas de água, de chuva, porque afinal ele está segurando uma flor para se proteger da chuva, como se fosse um guarda-chuva. Utilizei um azul claro mesmo, sem definir muito as gotículas, até porque são pontos pequenos e não muito definidos. No tamanho do desenho não dá para ver muito bem os detalhes, mas dá para entender que é chuva. Agora a ideia aqui é fazer a água escorrendo e pingando, criando esse efeito da água escorrendo. Então tentei fazer isso e por um acaso até que saiu bem, deu certo. Aqui nas partes aparentemente mais fundas, onde acumulam água, eu fiz esse acúmulo maior de azul, no tom de azul, né, para dizer que tá ali água acumulada. E óbvio, ele também vai escorrer por algum lado. Quis criar esse efeito, que é natural. Bem, agora com pincel de caligrafia soft taper, eu decidi fazer um acúmulo de água também na parte do chão, que também é natural, claro, vai acumular água. Só que a água ele tem um certo brilho, ele tem um certo reflexo. Eu não dei muito detalhe em relação a isso, mas quis criar ali na mesma sombra, né? E óbvio, brilho, mas não muito tão definido. E com o pincel de pintura Dry Ink para fazer o degradê, como temos feito desde o início do desenho. Adoro esse pincel. É muito bom utilizar esse pincel para espalhar cores e misturar.
Agora, com a cor branca selecionada e o lápis HB, eu defini o brilho na água. Fiz também umas gotas com espirro, com salpicos, normal, também é natural. Gotas caindo no chão e criando ali os espirros da água. Com um pincel de pintura Dry Ink e um tom um pouco mais escuro, como eu já disse, não utilizo o preto. Eu utilizo um grafite bem escuro, por exemplo, para definir melhor a sombra embaixo do nosso personagem. E aqui com o mesmo pincel eu escolhi a cor em que eu pintei o nosso personagem, a cor base, para criar meio que um reflexo na água. E com um pincel totalmente aleatório, utilizei esse, porque foi o que apareceu. Não faz muita diferença, mas ele tem ali uma textura, então achei interessante para criar ali uma base, até porque o nosso personagem não flutua, ele não tá flutuando. Então achei interessante criar uma base. Utilizei um tom de verde claro e para o céu azul, e utilizei o branco para não deixar tão marcado, para não deixar uma cor tão marcada. E também ali um tom de amarelo na parte onde temos a luz. E agora utilizei um pincel de aquarela, também foi totalmente aleatório, só para criar um pouco mais de textura na finalização do projeto. E assim concluímos o nosso desenho, nosso personagem. Não deixem de seguir o canal, de compartilhar, de curtir, é muito importante a interação. Deixe também sugestões, principalmente você que tem mais experiência em desenho. Então sempre há mais a compartilhar. E é isso aí. Até a próxima.